Fala sucesso! Como é que você tá, meu amigo, minha amiga? Empresário, empresária, se não é, vai se tornar em um. Se você é o melhor, você vai ser o melhor funcionário, melhor tudo na sua área. Hoje, o que você vai ouvir é uma das explicações mais completas sobre a vida do primeiro filho de Jacó, que é Reuven. Olha aí, olha, gente, olha o que os meninos fizeram. Gente, bonito demais. Tribo de Reuven ou Reuven, que está aí a pronúncia. E os segredos e mistérios revelados. Hoje você vai ter segredos que você nunca, olha que interessante, você nunca viu em lugar nenhum. Gladys, por que isso? Porque eu quero ensinar aqui de uma forma que eu gostaria de aprender. Então, você está pegando estudos, muitas vezes, estudos mensais, e você está pegando em alguns minutos. Gente, é memorável. E com imagem, porque eu gosto de imagem. Eu acredito que você também. Então, primeiro, quem foi ele? Reuven. Primeiro filho de Jacó. E o primeiro filho de Leia, ou Lia, que é a pronúncia. Então, pela pronúncia, quando você vai pegar a pronúncia, é Reuven. Legal, né? Então, ele aqui, quando você vai ver no Wikipedia, nas pesquisas, o provável dia de nascimento dele é 1569 a.C. ou da Era Comum. O que significa isso, Gladys? Você vai entender que o nosso calendário, ele confunde você em termos de estudo de gematria. O que é gematria, Gladys? Estudo matemático. Então, o provável dia do nascimento de Jesus está errado em 4 anos e meio. E qualquer dia desse, se você quiser, eu explico sobre isso. Então, se você quer saber a data mais fidedigna, é o calendário judaico, que existem vários, mas seguindo o calendário judaico, lá tem as datas. E lá também não foi mencionado com a data provável do nascimento dele. Tem, mas eu não achei. Então, local, Padã Aram, e ele faleceu em 1445 a.C. Então, olhando matematicamente, ele faleceu aos 124 anos, a 125 anos. Então, essa aí é a história do nascimento dele. E, beleza, qual a primeira vez que ele aparece? Em Gênesis 29, 32. Vamos lá? Olha que interessante. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou de Reuben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Eita, gente! Tem esposa, marido. Não mendigue amor. Não é filho que vai fazer o seu marido te amar mais. O respeito de Jacó em relação a Lia é porque ela era uma grande mulher de Deus. Pensa uma mulher de Deus, era Lia. Uma mulher que sofria calado. E muitas vezes na tradução você vai falar, olhos lindos. Não, eram olhos sofridos, porque ela chorava muito. Qualquer dia desse eu conto sobre a matriarca Lia, que eu acho fenomenal. Tanto que tem 6 grandes filhos que vieram dela. E entre eles está Judá e Levi. Olha que interessante isso. Então, aqui é a história de Reuven. Reuven. O que significa o nome dele? Quem é a mãe dele? Lia. Então, Lia, nesse caso aqui, ela foi o primeiro filho dela. E o nome dele tem tudo a ver com a história dela. E a origem da palavra significa Reu, que é uma primeira, tá ali, ó, que significa ver. Depois tem Ven, que não é de vem, é um filho no hebraico. E se você for juntar ver um filho, aí quando você junta e dá o nome, olha que legal, vejam o meu filho. Gente, imagina a alegria dela. Quando nasceu, logo de primeira, você vai entender, já nasceu o filho dela. E ela já falou, vejam o meu filho. Por quê? Porque ela sabia que ela entrou numa relação sem saber que... Imagina, gente. Ela estava numa relação, a primeira noite dela, ela teve que fingir que era Raquel. Estava escuro. Então, Jacó não viu isso. E você vai ver o peso disso. Tem um peso sobre essa consequência. Isso ao longo do vídeo você vai ficar impressionado o que isso acarretou. Nunca você viu isso na sua vida. Aí, qual que é o símbolo? Gente, o símbolo tem tudo a ver com Reuben. Vamos lá no símbolo, está em Gênesis 30, 14.
Foi Rúben, nos dias da ceifa do trigo, e achou Dudaim, no original, Dudaim. E ela foi traduzida para mandrágoras. Então, foi Rúben nos dias de ceifa do trigo e achou Dudaim, mandrágoras, no campo e trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de seu filho, das Dudaíns do seu filho. Agora existe uma divergência aqui de opiniões entre os exegetas. O que é? Que o Dudaim foi traduzido como jasmim, o que não é a flor mais próxima. Só que eu vou começar pela segunda, olha só, a segunda opinião é que ela é semelhante à maçã. Por que semelhante à maçã? Agora você vai ficar impressionado. Você já viu a palavra maçã do amor? Gente, maçã do amor não é uma coisa nova. Olha de onde que surgiu a maçã do amor. Já era, na antiguidade, muitas fábulas chamavam de maçãs do amor. E tinha, entre outras, a propriedade de imprimir sensualidade. É como se fosse aquela que é o Viagra da época. E, ao mesmo tempo, Raquel quis obter cura da sua esterilidade justamente com a Dudaim. Só tem um detalhe, gente. E a primeira opinião, que para mim é a mais próxima, e eu vou te explicar. Que é a primeira opinião, que é o Rashi traduz, que é flor de figueira. Que a mandrágora era tipo uma flor de figueira. Olha aqui que parece. Tadã, gente! É uma florzinha que ela tem um pêndulo. E olha o símbolo. Olha aí o que aparece o símbolo. Agora olha o que gera. Esse é o símbolo da Dudaim, da flor de Dudaim. Por sua vez, é o símbolo utilizado por Rúben. Rúben usou esse símbolo. E aqui, olha a moeda. A moeda que é uma das moedas que tem na internet, que você pesquisar, você vai encontrar, e que explica que isso aí é um dos símbolos de Rúben. Só que, olha as flores da lateral. Então, ele deu flores de mandrágora para sua mãe, e sua mãe trocou, por sua vez, ela estava com as mandrágoras na mão, e Lia olhou as flores e Raquel falou: eu troco a minha noite, gente, eu troco a minha noite por essas mandrágoras. Isso aqui é uma curiosidade. Olha que curiosidade fantástica. De acordo com a Midrash, olha como é forte. De acordo com a Midrash, Raquel perdeu nessa noite o direito de ser enterrado do lado de Jacó. Gente, é muito forte. Como assim, Gladys? Quem foi enterrado ao lado de Jacó foi Léa, não Raquel. Raquel, ela foi enterrada em outro lugar. Por ela ter deixado abrir mão daquela noite especial com Jacó, ela deixou de ser enterrada com ele. Por quê? Porque ali, resumo da ópera. Imagina, a pessoa troca uma noite especial para ir para um ritual, para ir para uma simpatia. Foi o que Raquel fez. Ela trocou a noite. Gente, qual que é a moral disso? Raquel trocou a noite da bênção dela, por uma simpatia. Então ela preferiu ir na cura através de uma simpatia, através de um ritual de cura, aqui acreditar em Deus, confiar em Deus. Tem uma explicação midrástica também que eu acho maravilhosa, que nessa noite, olha que interessante, era a noite que era para ter nascido José. O mundo celestial já tinha separado que naquela noite nasceria uma pessoa. E quem que nasceu? Nessa noite foi Issacar, ou Issachar. Quem é Issachar? Ele é o quinto filho de Léa. Quinto. Ou seja, era para ser o primeiro filho de Raquel. Só que Raquel preferiu ir nas Dudaíns, nas mandrágoras, que é na nossa tradução, do que acreditar em Deus. Gente, não troque
a sua bênção, o seu propósito para uma proposta. Ali era o propósito de Deus, era para ela nascer. Só que ela preferiu ir para simpatia. E era muito de Raquel. Tanto que o pai dela, quando viu, ela que escondeu os ídolos. Ela se sentou em cima dos ídolos do pai. Ela tinha ainda, era muito bela, era a mulher predileta, que era a esposa que Jacó realmente amava. Porém, ela tinha essa questão de idolatria ainda. Mesmo tendo um homem como Jacó, um homem de Deus, um homem temente a Deus. Nem sempre você vai conseguir fazer com que a sua esposa ou seu marido seja igual a você. Respeite. Nem por isso Jacó deixou de amá-la. Mas existem consequências. Glaucio, então eu tenho que... Gente, se você quer conquistar seu marido, faça como Esther. A sabedoria de Esther é a sabedoria. Você, marido, quer conquistar a sua esposa? Sabedoria de Esther. Seja homem de Deus. Conquiste, não imponha. Imposição, você faz com que a pessoa saia. Jacó tinha a sabedoria de mostrar com resultados que o Deus dele era o melhor. Eita. Então aqui ele é o 5º filho, Issacar é o 5º filho de Léa, 9º filho de Jacó. Então era para ser um número 9. José era para ser o 9. Porém, Raquel abriu mão daquela noite. Para quê? Para que houvesse uma recompensa para Raquel. Tanto que é o nome de Issacar. Gente, forte. Issacar é justamente recompensa por ela ter trocado as mandrágoras por uma noite. Então aquelas mandrágoras trouxeram, de certa forma, o quê? Um milagre. Trouxeram para Lia o retorno de um filho. Para que era o objetivo das mandrágoras? Para que Raquel ficasse grávida. Lia usou? Não. Lia precisava de mandrágora? Não precisava. Por quê? Uma mulher que já teve 4 filhos. 4 filhos. E ainda ter mais um 5º. Gente, e nasceu Issacar. E olha aí, qual que é o símbolo? Qual é o símbolo? É justamente essa mandrágora. Qual é a cor de Rúben? Que tem, você vai entender mais à frente, que tem tudo a ver com o histórico. Então, voltando aqui, só para você entender, não troque. Tem gente que troca uma noite para maldição. Então, cuidado, não troque seu propósito. Se muitas vezes a pessoa está com uma proposta indecorosa para você, para sua empresa, para aquilo que você está no momento, fique tranquila. Ore e fala assim, Senhor, vamos fazer aqui, tem um ritual para você fazer, investe aqui que você... Não, vou confiar em Deus. Porque muitas vezes a sua bênção está bem na porta e você troca ela só simplesmente por mandrágoras, por um ritual, por uma oportunidade rápida e que não é rápida. Ela atrasou o milagre dela. Porque não nasceu filho por causa da mandrágora. Gente, ela usou mandrágora e não surtiu efeito. Neste caso, esse ritual atrasou. E pasmem, tem pessoas que vendem mandrágoras pela internet, que eu fui pesquisar, quando eu fui pesquisar mandrágora. Porque essa é a mandrágora que quando você tira a raiz e ela parece um ser humano. Gente, é ritual. Confie em Deus. Porque esse aqui é o desenho mais fidedigno da mandrágora. Não é. Pasmem. É Dudaim. Então, esquece o nome mandrágoras. Porque ela foi instituída para outras culturas. E aí, houve o quê? Na Idade Média, as pessoas usavam algumas dessas subterfúgios para ganhar dinheiro. A pessoa estava grávida e falou, tem vendendo mandrágoras, tem na Bíblia. Gente, nem tudo que a pessoa fala é real. E por isso que é importante você saber o original. E eu, como pastor, eu sei. É a proposta. Gente, se você gostou até... Se inscreve. Gente, várias pessoas assistem o vídeo e não... no like. Gente, coloca aqui, ó. O likezinho aqui, ó. Poxa, gente, não custa nada. Ó. Gente, essa é a moeda daqui. Quando você dá um like, esse vídeo, consequentemente, aparece para mais outra pessoa que parece com você. De repente, a pessoa está passando pela mesma dificuldade que você. Isso é o algoritmo do sistema inteligente. Então,
Se você gostou até aqui, só dá um like, não custa nada, pum, e se inscreve, que vai ter mais os outros vídeos das outras 11 tribos. 11 não, na realidade são 14, você vai entender. Tem as outras 2 tribos do filho de José. Então, explicação bem grande. Agora, qual é a cor de Rúben? A cor é justamente a cor da bandeira dele, vermelho. Vermelho, Gladys? Por que vermelho? Porque Rúben pecou contra o seu pai. Ele foi lá e teve relações sexuais com a concubina dele, que é Bilhá. Exatamente. Bilhá era a concubina de Raquel. Gente, porque ele não teve não, porque a concubina da minha mãe não vou não. Mas a concubina do meu pai, da Raquel, poxa, não é da família. E aqui, Rúben pecou quando ele trocou o leito da sua mãe com a concubina do seu pai, Bilhá. E quando ele pecou, ele ficou vermelho. Isso é uma explicação da Midrash. Que ele, no momento que ele chegou na Talmud, está escrito que ele ficou vermelho de vergonha. E por conta disso, a cor da sua bandeira é vermelho. Então é a cor do vermelho. E nós sabemos que o vermelho é o sangue de Jesus, que é o sangue sobre todos os sangues. É o sangue que um sangue que nenhum hemocentro tem, que é o doador universal que cura qualquer pessoa. Eita, você vai usar essa agora, hein? Você gostou? Outro like. Gente, então Rúben, a cor dele é vermelho. E agora a gente vai para uma coisa muito interessante. Olha que interessante aqui, ó. Aí você vai entender, ó. Aqui agora você vai ver o quê? A bênção de Jacó. Qual que é a ordem da bênção de Jacó? Ele, por ser o primeiro filho, ele recebeu, e ele é o filho de Lia, ele recebeu a primeira bênção. A bênção de Jacó. E onde está isso, Gladys? Está em Gênesis 49:3. Vamos lá ler? Reuven, você é o meu filho primogênito, minha força, meu primeiro vigor, excedendo em classificação e excedendo em poder. Gente, eu vou te explicar esse texto aqui, ele vai mudar a sua forma de entendimento. Mudou a minha. Mudou completamente a minha. Eu não sabia de algum... Quando você vai ler no original, você vai começando. Não desdenhando, porque eu digo que se não fosse as outras a tradução convencional, eu não teria me convertido, não teria entrado para pesquisar mais, porque eu fiquei apaixonado pela palavra. Então, muitas vezes, que aquela ali está em pecado. Não, gente. É a forma que Deus encontrou para chegar até você. Eu me converti, a primeira pessoa que acabou me convertendo foi Cid Moreira. Eu não tinha paciência de ler tanta Bíblia. E aí, no momento que ele... Foi Deus criou a terra. Cara, já viu Cid Moreira? Gente, é sensacional. E aí, Deus... Eu tenho um discípulo meu. Quase falei o nome dele. E ele tinha insônia. Se você tem insônia, eu vou te dar uma cura perfeita. E aí ele falou assim, pastor, eu dou conta de dormir. E o bicho é grande. Aí eu falei, fulano, quase falei o nome dele de novo. Aí ele, pastor, como é que eu faço para dormir? Eu falei, você vai passar a ouvir Cid Moreira. E aí, quando você olhar o Cid Moreira, você vai ouvindo. Se não dormiu, pega o outro capítulo, vai pegando, vai capítulo por capítulo. Combinado. Passou um mês, aí eu cheguei, e aí, fulano, como é que foi? Pastor, tô dormindo como bebê. É mesmo? E aí, já tá onde na Bíblia, pastor? Não saí de Gênesis 1. Não saiu de Gênesis 1? Por quê, pastor? Quando chega na aguinha, eu durmo. Aguinha? Vai lá em Gênesis 1, de Cid Moreira, e vê essa aguinha. Gente, é genial. E aí, isso pra mim foi o quê? Quando você fala, Gladys, essa tradução é equívoca. Não, ele é o princípio. Porque muitas vezes, contar história infantil, é interessante você usar a linguagem, quando Paulo fala. Quando eu era criança, era tratado como criança. E quando eu cresci, entendeu agora, amado? Então agora, sucesso, você tem que entender o seguinte, vamos lá. Explicação de Gênesis 49:3. Vem comigo, olha que legal. Meu primeiro vigor. Gente, o que significa esse meu primeiro vigor? Meu primeiro vigor, a Midrash explica assim, tem a Bereshit Rabá, que é a Yavamot 76a.
diz que Jacó nunca havia tido relações sexuais e nunca tinha tido ejaculação nenhuma. Exatamente isso que você ouviu. Ele nunca tinha tido ejaculação. Tamanha santidade dele. E aí, Rúben foi o seu primeiro vigor. Então, isso aqui explica essa palavra no original. Seu primeiro vigor. Foi a primeira relação e a primeira vez que ele teve ejaculação. E agora, gente, agora vem pra cá e olha como é muito interessante isso. Isso aqui merece um outro estudo separado. Pela Cabalá, tem um estudo que fala que existem 9 proibições sexuais. E você sabe qual que é a 7ª? A 7ª é dita assim, filhos da confusão. A palavra babilo é confuso. O que significa os filhos da confusão? Simples. Os filhos da confusão significa que, naquele momento, quem Jacó achava que estava com ele? Ele achava que era Raquel. Porém, naquele momento, era Lia que estava em seu lugar. Então, filhos da confusão é quando você está com uma pessoa achando que é outra. Uau! Mas isso significa filho da confusão. Tem alguma consequência, Gladys? Tem. Existe uma consequência. Alguns princípios são quebrados. Então aqui a Cabalá explica que, nesse momento, Rúben também, a atitude de Rúben gerou através dessa situação. Alguns princípios são quebrados. Então são almas que são feitas com a questão sexual. Eu acredito na mudança e Jesus veio para quebrar isso tudo. Mas é interessante você entender isso. Porque há até hoje consequências sobre isso. Também tem filhos do estrupo, aí você vai ver que são crianças que têm uma dificuldade. Tem como você ajudar, aí você começa a entender. Lembra que eu te falei do mapa cronológico pessoal? Quando você entende o histórico da pessoa, você consegue ter um tratamento melhor. Quando você está com uma doença, você não vai fazer exame de sangue? Por que você não pode fazer um exame cronológico mental? Se você tiver interesse nisso, a gente pode criar um grupo para isso. Só que demanda muito tempo, porque cada pessoa tem um ciclo, e assim, para você entender. Claro, eu vim de uma situação sexual conturbada, eu vim de uma noite que meu pai estava bêbado, tem essas coisas. E você pode quebrar esse ciclo. Sabendo qual que é o que tem no seu sangue, olha que interessante, você sabe qual remédio usar. Então Deus tem remédio para tudo. E Jesus veio justamente para isso, que é o Mashiach, que é o que Deus fez. Deus é perfeito em tudo. Tanto é que Jesus fala, Pai nosso que está no céu. Deus sabe de tudo certinho. Então, nada é por acaso. Então, a gente entendendo com esse estudo, você vai entender o que muda na sua história. Agora, voltando, olha outra coisa. Excedendo em classificação. Gente, o que significa o excedendo em classificação? Que ele merecia, olha aqui, um adendo. Nesse caso aqui, é que ele merecia ter o poder de tudo. Você sabe o que era para ser? Não era o rei, o símbolo de Judá, de Rúben, era o símbolo de Judá. Porém, ele abriu mão. Ele era para ser o rei da selva. Ele virou um Dudaim. Ou virou um objeto de quê? De simpatia. Fortíssimo, né? Por quê? Porque através dele nasceu o outro irmão. Excedendo em poder, ele ia ser a pessoa mais poderosa que existe. Por quê? E você vai ver, por conta de um pecado, a consequência que gerou a vida dele. É muito pesado. Em Gênesis 49:4 diz, onde que foi o pecado dele? Olha lá, Gênesis 49:4. Impetuoso como água. Quando você moveu a cama de seu pai, você não mais será privilegiado. Naquele momento, você profanou a quem repousa sobre a minha cama. Agora, olha aí. Impetuoso como água. Gente, impetuoso como água. O que a água faz, gente? Olha que interessante. Quando a Bíblia fala impetuoso como água, olha esse vídeo maravilhoso. A água, ela tem o poder de hipnotizar. E Rúben hipnotizou Bilá, que era concubina do seu pai. A definição impetuoso como água refere-se tanto à turbulência
quanto à fraqueza. A água em si ela é muito frágil. Se você coloca água, ela é frágil. Porém, a sua turbulência e o seu excesso leva a grandes tribulações e ela destrói. Uma correnteza de água que destrói, ela destrói sem pensar. Ela faz e depois fala, nossa, eu já fiz. E isso significa impetuoso como água. Deus, olha quem vou falar, Deus não se agrada de excessos. A água, o nosso corpo tem 80% de água, mas se ela ficar 100% a gente afoga. A gente morre. Mas o nosso corpo, grande parte dele é composto de água. Mas o que acontece? A água você tem que tomar, mas se você toma muito, prejudica a saúde. Se você entra numa água e não sabe nadar, você morre. E a água, quando você é utilizado, você usa uma gotinha, tanto bate até que fura. Por mais delicado que ela seja, ela pode ser chata. Então você que muitas vezes é impetuoso, persistente, tem coisas que você não tem que persistir. Aquilo que Deus não quer que você faça, não persista. Mas como que eu vou saber qual é o desejo de Deus? É quando você faz com alegria. Isso que eu estou fazendo aqui é uma coisa que eu estou muito feliz. Muitas pessoas falam, Gladson, a sua explicação me fez tornar mais crente. Eu falei, e eu agradeço, porque são palavras que me ajudaram. Então, eu não preciso retê-las. E a forma que eu estou fazendo para você, porque, gente, grande parte das coisas aqui, artes, eu faço, porque eu sou apaixonado em fazer. Algumas edições, temos edição, algumas coisas, eu tenho a ajuda do Lucas, que entende muito, que é da mídia magnética, são pessoas que entendem e me dão, você podia colocar essa música, você podia fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Então, o tempo que eu ia destinar assistindo um vídeo, eu prefiro fazer isso aqui. Por quê? Eu não quis ser água impetuosa. Eu peguei essa água e transformei ela em algo de prazer. A água é prazerosa. É bom tomar banho. Na Europa, não. Francês não gosta de tomar banho, não. Tanto é que tem uma piada que fala assim, que eles iam dar a tábua da lei para os franceses. E aí falou assim, o que tem lá? Terás que tomar banho. Então não quer, não. Aí deram pro judeu. E o judeu falou assim, quanto custa? É de graça, então me dá 2. É uma piada que não sei se você vai entender, mas tudo bem. Então, voltando aqui, ele foi impetuoso como água. E o pecado de Rúben, olha aí, o pecado de Rúben, olha lá. E aconteceu que habitando Israel naquela noite foi Rúben e se deitou com Bilá, concubina de seu pai. Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Aqui, por que fala os 12 os filhos de Israel? Porque aqui Jacó demonstra que ele não excluiu Rúben pelo pecado. Ele entendeu. Ele só perdeu grandes oportunidades. E qual foi as coisas que ele perdeu? Olha as consequências do pecado de Rúben. Gente, tem gente que está perdendo a oportunidade por causa do pecado. E olha o que você pode estar perdendo se você hoje faz uma aliança com Deus, se santifica. Tem pessoas que falam, eu não dou conta de parar da questão de pornografia, de promiscuidade. Faz uma aliança com Deus, faz assim. Eu tenho um discípulo que ele falou assim, pastor, não dou conta. Eu falei, faz o seguinte, tudo que você for fazer, bota a mão pro céu e fala assim, Senhor, que seja pra sua honra e pra sua glória. Pastor, aí não dá. Eu falei, então, tá vendo? Tenta se santificar. Você vai ver que o milagre vai acontecer amanhã. Pode não e pode sim. Mas você vai estar se preparando para entrar em lugares que você nunca entrou. Deus vai abrir portas por conta de uma decisão. Tem pessoas que, Gladson, eu fumo. Não tem problema. Não tem problema. Você pode começar de hoje. Gente, eu sei que é complicado quando você tem um tipo de vício, de um dia para o outro, o dia seguinte vem a consequência, você fica irritado, você fica tudo. E um discípulo meu ficou 30 dias sem fumar, ele falou, pastor, eu quero sair da igreja. Eu falei, por quê, meu amado? Porque eu pequei. Eu falei, é mesmo? O que você fez? Eu fumei um cigarro. Como é que é? Eu falei, eu fumei um cigarro. Eu falei, bate aqui, tá. Ele falou, pastor, mas eu pequei. Eu falei, meu amado, a gente tem que pensar não como homem, mas como Deus. Você está colocando o peso de Deus de uma forma muito pesada. Aí ele, como assim, pastor? Eu falei, se fosse um filho seu que fumava, quantos maços você fumava por dia? O pastor já cheguei a fumar 3 maços no dia. Eu falei, gente, isso é uma chaminé humana. Um maço era seguro. Um maço é muito. Quanto cigarro tem? Aí a gente calculou lá, falei, gente, é 1 por hora praticamente. Ou 2 por hora.
Aí ele, é mesmo, pastor, era muito cigarro. Aí eu falei, seu filho fumava isso aqui. Aí eu peguei, aí me dá um cigarro. Aí eu falei, ele tava com cigarro. Aí eu falei, vamos dividir em 30. Aí eu dividi lá em 30 pedacinhos. Se o seu filho fumou um cigarro durante 30 dias, e depois de 30 dias ele fumou isso aqui, qual que é o seu sentimento? Ah, pastor, eu ia ficar chateado porque ele fumou um cigarro. Não, vamos pensar aqui agora. Outra matemática. Pensa comigo aqui. Ele fumava isso aqui. Tudinho de cigarro. Então em 30 dias ele fumou essa mesa todinha de cigarro. E agora de uma hora para outra ele fumou só um. Então em 30 dias ele fumou só esse pedacinho aqui, ó. Em 30 dias. Pastor, entendi. Pastor, eu tô me sentindo melhor. Gente, nada mais é que culpa. Tira o peso da culpa. A gente entende. Quando você tira o peso da culpa, as coisas começam. Então, tudo que você sente culpado, ele é uma âncora para sua prosperidade. Uau! Uma âncora para sua prosperidade. Isso mesmo. Então, o pecado de Rúben gerou uma consequência. Olha o que você pode estar perdendo. Se você não tem nenhuma dessas coisas que vai ser dita aqui agora, é provável que você pode recuperá-las. Gente, tem um sangue lavado de Jesus. Então você... Graça, eu mereço. Você não merece nada. A gente não merece nada. Mas pela graça, Jesus nos fez merecedor. Então quando você entende, quem começa do zero alcança 1 milhão. Uau! Quem começa do zero alcança 1 milhão. Eu estou endividado, eu ganho dinheiro, vou pagar a dívida. Não. Dívida se administra, não se paga. Graça, o que você está falando? Vou dar um treinamento sobre isso também para você, empresário. Eu sei o que é isso, eu sei o que é ficar devendo. Gente, engraçado, e quando você deve uma única pessoa, é gente. E aí você tenta fazer tudo, e parece que as coisas fecham. Sabe o que eu entendi? É processo de Deus, gente. Eu entendi. A minha sorte é que eu fiquei devendo uma pessoa fantástica, um homem de Deus. Mas você sabe que você tem que ter o pensamento, eu vou pagar. Entendeu qual que é o projeto? É tudo sem entender. Eu já quis dar coisa, a pessoa não quis aceitar. Não, na hora que você pudesse dar... Gente, é um treinamento. E quando você entende esse projeto, que você está devendo uma pessoa, e quando você termina de pagar, parece que as portas se abrem. As portas se abrem. O problema não é você... Dívidas, que eu estou te falando em questão de impostos, mas se você deve uma pessoa... Um cheque sem fundo, olha que forte, um cheque sem fundo, a pessoa vira um cheque de 10 mil, eu vou e vendo um carro para a pessoa me dá um cheque sem fundo, eu vou lá e compro uma coisa e pago alguma coisa com 10 mil, o cheque volta, aí eu tenho que pagar os 10 mil de cheque e fico com 10 mil no cheque e sem o carro, então um cheque sem fundo vira 30 mil reais, um cheque de 10 mil vira 30 mil reais, então é melhor você não fazer isso, porque a outra pessoa vai ficar devendo. E ela vai ficar devendo 2 vezes, porque ela vai ficar com 10 mil, que ela teve que tirar 10 mil do bolso de novo para recuperar o cheque. Ela tá sem os 10 mil que ela gastou, sem os 10 mil que você deu e sem o carro que é 10 mil. Entendeu agora? Claro, eu nunca pensei nisso. Falei, agora liga para a pessoa. Eu tenho pessoas que eu falo, liga para a pessoa e fala, eu vou pagar. Eu não sei como, mas eu preciso da sua bênção porque o mundo tá fechado. E pagou. E quando ela ganhou o dinheiro, a primeira coisa que ela fez foi pagar a pessoa, gente. Então, se você é um empresário, se você está passando uma dificuldade, paga que as portas se abrem. Tem lá na oração do Pai Nosso. Perdoai minhas dívidas, assim como eu perdoei aqueles que têm me devido. Não vou perdoar. Você entendeu aqui o processo? Você vai entender. Então, consequências do pecado de Rúben. Aqui, nesse momento, por causa da impetuosidade de Rúben, olha que quadro lindo. A primogenitura foi passado para José. Exatamente. O José ficou como o primogênito. O reinado foi para Judá. Cara, que legal! E o sacerdócio foi para Levi. Gente, olha a consequência do pecado de Rúben. Na realidade, Rúben ia ser a pessoa mais poderosa da terra. Porque ele que merecia ser o primogênito. Legal. Aí foi para quem? Porque muita gente, eu mesmo, eu falei, poxa, que coisa injusta, que o primeiro filho tinha que ganhar tudo. Sim, ele tem que ganhar tudo, desde que ele não tenha pecados. Entendeu? Desde que ele seja um homem de Deus. Esaú não era um homem de Deus, ele estava tendo relações com moabitas, amonitas, com todo mundo, e era assassino.
Jacó, por sua vez, era um homem íntegro. Sua mãe, por isso que é interessante, a mulher tem uma visão que o homem não tem. Por isso que ela, naquele momento, ela fez o filho mentir. Só que não foi praticamente uma mentira. Porque ele roubou. Não, ele não roubou. O pai não sabia que o filho havia aberto mão da sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Então, dê valor à primogenitura. Quando você entende o valor que é, Glaucio, eu não sou primogênito. Você pode fazer o papel de um. Então, aqui nesse caso aqui, perdeu a primogenitura para José. Então, perdeu o reinado para Judá e perdeu o sacerdócio para Levi. Gente, fortíssimo. E quais são as outras consequências que o nosso amigo, a tribo de Rúben, teve em relação ao pecado dele? Escassez de lideranças notáveis. Exatamente isso. É difícil encontrar na Bíblia, nas Escrituras, algum membro da tribo de Rúben que tenha se destacado como líder. Não há. Teve uns negativamente, que eu vou falar mais à frente. Cara, é muito doido. A Bíblia é perfeita em tudo. Aí, qual é a outra consequência do pecado de Rúben? A população da tribo de Rúben entrou em declínio. Exatamente, olha que quadro bonitinho. A primeira contagem, 46.500 homens de 20 anos para cima que poderiam ir para a guerra. Aí na segunda contagem, está lá em Números 1, 20, 21, e 2, 11, e 26, 7, fala: a contagem reduziu para 43.730. Então houve, em vez de crescer, o que aconteceu? O que aconteceu com a tribo de Rúben? Que ela diminuiu. E que ela passou de 7º para 9º lugar. Desde o Êxodo, que ela saiu de Êxodos, até a entrada da Terra Prometida, ela saiu de 7º para 9º. Pasme, né? Então, a gente tem que entender o poder da bênção. Outro motivo atribuído, olha que interessante, a esse declínio da tribo de Rúben foi a escolha que ele fez do lugar. Gente, deixa Deus escolher por você. E olha o local que ele ficou. Aí, eles assentaram na margem, leste do Rio Jordão. Então, foi do outro lado. Eles falaram, não, aqui tá melhor. Não, aqui tá verdinho. E aí ele ficou junto com Gade. E a metade da tribo de Manassés. Manassés ficou com um terreno enorme. Quem é Manassés? Manassés é o filho de José. Lembra da troca que Jacó trocou a mão e abençoou ele? Esse é Manassés. É o filho mais novo. Aí José, não, pai, esse não. Deixa aqui Manassés. Manassés foi o maior território que tinha ali, era de Manassés. Manassés ficou dos dois lados. Não, eu vou ficar com seu irmão. Eu também vou ficar lá do outro lado. Manassés latifundiário, total. E eu vou explicar sobre ele. É muito interessante a história dele. Pois a terra lá era o quê? Muito mais verde. E era melhor para os seus rebanhos e gado. Só teve um problema. Conta-se, os grandes estudiosos, e quando você vai ver na Kabbalah e na Midrash, que são explicações espirituais, que um dos profetas falou, a sua escolha, você escolheu o melhor lugar. Ele fez a mesma escolha de Ló. Eu quero os lugares verdes. E quando você fica distante do seu povo, os seus filhos também ficam. E eles perdem a conexão com Hashem, com Deus, Pai. Porque você está tanto em lugares tão bons que você não vai ter mais tempo, você não vai ter liberdade, mas vocês vão ficar tão próximos porque vocês não vão ter tempo mais de orar. E a escassez, e muitas vezes uma boa dificuldade, é interessante para você entender. Mas quando você tem que ficar próximo da palavra de Deus, Deus vai te dar prosperidade, mas que você nunca abra mão de estar diante e perto do templo de Deus. Eles ficaram distantes do templo de Deus. Ficaram distantes. E a consequência, no futuro, acarretou o quê? Que o povo tem essa... Aí vem a profecia de Moisés. O que é a profecia de Moisés? Que antes de chegar na profecia de Moisés, tem que lembrar um negócio. Lembra que eu te falei que Rúben não teve grandes líderes que influenciaram? Ele teve. Olha quem que influenciou. Datã e Abirão. Quem que eles eram? Eles eram da tribo de Rúben e eles lideraram aquela revolta de Corá. Eles eram os líderes. Corá deve ter falado assim, gente, o que a gente vai fazer não? A gente tem que fazer aqui, Deus só fala com
Com Moisés? Não, tem que falar com a gente também. Moisés acha que é o quê? E aí, quem é esses dois que fizeram isso? Que é Datã e Abirão? Eles eram da tribo de Rúben. Por sua vez, Corá era de qual? Da tribo de Levi. Gente, eu não sabia disso. Falei, Então, ele pegou um levita ali e falou, estamos junto com você. Mas eles eram os líderes. Só que eles precisavam de ter o quê? O endosso. Corá, falei, uma curiosidade. Lembra o profeta Samuel, que ungiu Davi? É da tribo de Corá. Mas não toda a família morreu, não. Eu vou contar. Depois, se você quiser, eu também conto essa história. Então, é muita história, gente. Então, voltando aqui. A tribo de Rúben também, mais na frente, uma maldição da tribo de Rúben foi, eles abriram mão, eles se omitiram aí na batalha. Nos tempos do juiz, a tribo de Rúben não quis participar da guerra contra os cananeus, que foi liderado por Baraque e por Débora. Tá em Juízes 15:16. E esse motivo, Débora citou negativamente a tribo de Rúben em Juízes 15:16, no seu cântico. É forte isso, né? E tem gente que... Nossa. Então, aqui agora, a primeira bênção de Moisés. Qual que é a primeira bênção? Aqui, vem comigo que eu quero te falar. Olha o valor da tradução. Quando você traduz e você lê, eu vou colocar aqui 2 textos para você. Um no hebraico, a tradução hebraica, e a nossa tradução. Olha aí para você ver. Então, Deuteronômios 33:6. Essa é a bênção de Moisés. Possa Ruvém viver e não morrer? Possam suas pessoas serem contadas dentro da contagem? E olha agora na revisão atualizada. Viva Rúben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Não é a tradução correta. Hebreus ali, que está ali agora, fala sobre o quê? Que as pessoas suas pessoas serem contadas dentro da contagem. Aqui, como você vai ver na explicação rabínica, ele explica o quê? Que Rúben, pela escolha dele, acabou sendo contado dentro de outros. Por quê? Porque ele acabou se misturando. E quando você vai ver a diáspora, aconteceu isso. Ele foi uma das tribos que ficou junto com Jeroboão. Jeroboão foi naquele momento de Salomão que o filho Roboão se dividiu. Aí Roboão ficou com 2 e ele ficou com 10. A tribo de Rúben ficou do lado de Jeroboão. Então ele virou uma tribo só. Meu Deus, que sensacional! Gente, tem muita coisa. A Bíblia é maravilhosa. E qualidades de Rúben? Vamos ver, ele teve qualidades. Depois do erro, ele tentou fazer o quê? Rúben salvou a vida de José. Até aquele momento fatídico que José foi ser jogado. Os irmãos queriam matar. Um dos irmãos era Simeão, que o bicho era o terror. Todo mundo tinha medo de Simeão. Porque Simeão foi justamente que incitou Levi a ir com ele lá para ir Siquém e mandar matar todo mundo. Porque o caso do príncipe que teve relações com Diná, sua irmã. Ele foi lá e fez o terror. Maquiavélico, fez todo mundo se circuncidar e todo mundo fraco foi lá e matou todos os homens. Esse era Simeão. Então conta-se que Simeão foi uma das pessoas que motivaram a morte de José. Matar o sonhador. E aí Rúben, naquele momento, falou, não, matar nosso irmão não, que essa maldição não. E aí ele falou, vamos apenas jogar na cisterna. E qual que era a intenção de Rúben? Jogar na cisterna e depois voltar e resgatá-lo. Só que isso não ocorreu. E o outro episódio, então, nesse momento, Rúben, por ser o mais velho, ele foi ouvido pelos irmãos. Porque até então não tinha ocorrido a bênção do pai. Porque ainda ele era respeitado pelos irmãos, por ser mais velho. Então Rúben foi o quê? Ele teve essa atuação de salvar José. E conta-se que ele fez isso para tentar se redimir pelo pecado do pai, que ele ia salvar o irmão, voltava e ia salvar o pai. Então, ele só... E também a bênção de Jacó foi porque Jacó descobriu que Rúben teve uma boa intenção e que José só ficou vivo graças a ele também.
Olha que interessante quando você começa a entender a história. Rúben deixou também, depois ele foi lá para o deserto, aí teve aquela questão lastimável de 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. E quando os 11 irmãos foram para o Egito, encontraram José, não sabiam que era José, e José falou: tragam, vocês são espiões. Não, nós não somos espiões. Não, então a gente tem mais outro irmão. Eu falei: quem é outro irmão? Aí ele descobriu o outro irmão e falou: tragam para mim. Ele queria ver o irmão. Isso, quando ele começou a chorar, porque ele viu que tinha outro irmão. E a forma que José encontrou isso, só que ninguém reconheceu José. Por quê? O José estava aculturado como os egípcios. Então, é provável que ele estava com o cabelo raspado, com maquiagem e dourado, porque eles usavam vários... O egípcio, ele é tipo o brasileiro, gosta de tomar vários banhos. Porque eles tinham nojo de piolho, de tudo. Então você entenda dos 10 pragas. Então eles eram muito limpinhos para a época. E aí ele não foi reconhecido. Então nesse momento Rúben deixou e falou assim: eu deixo meus próprios filhos como garantia para levar Benjamim até o Egito. E sabe quem ficou preso lá? Simeão, justamente o que teve incitação. Por que ele prendeu Simeão e não outros irmãos? Porque ele sabia que Simeão era o quê? Era totalmente hemorrágico, era o irmão que era o Pedro, que levantava a espada. E olha o nome dos dois, não parece, Simeão? Ele era o que resolvia na espada. José também cortou a orelha. Legal isso, né? A tribo de Rúben fez parte da profecia de Ezequiel sobre a restauração de Israel. Então, Ezequiel 48:6, você gosta, a 31, tem lá essa explicação. Que isso vai te ajudar muito. E a tribo de Rúben agora a gente vai aprender sobre o quê? Foi a segunda a ser mencionada em Apocalipse. Segunda, não deixou de ser a primeira. Tá aqui, ó. Aí aqui, ó, em Apocalipse. Qual que é a ordem que ele tá ali? Ele aparece em segundo lugar. Então, Gladys, o que fala do Apocalipse? Sobre 144 mil. Tem tribo que não foi mencionada lá. Por quê? Tem um porquê. E é muito forte. Não vai ser nesse vídeo aqui. Não é o objetivo desse vídeo. A pedra do peito do juízo, qual que era? É a pedra que representava o sangue. Eu prefiro achar. É o vermelho, que é vida. Porque, de certa forma, outra explicação também, que o vermelho é porque é a cor da vida. Então, é a cor do sangue, é onde tudo passa, é onde tem a água. Então, a água do corpo é a água é o sangue. Então, o rio do corpo é o sangue. E qual que é o nome dessa pedra? É o Óden, que na nossa tradução ficou como rubi. Em que posição que ele fica? Olha que curiosidade. Por muito tempo eu achava que era primeiro do lado esquerdo. Não é primeiro do lado direito, porque eles sempre fazem do lado direito para o lado esquerdo. Uma curiosidade, por que eles escrevem do lado direito para o lado esquerdo? Porque o lado direito é o lado do amor, onde você tem que ser... Lado esquerdo é o lado do juízo. Mas o sangue não tá, o coração não está do lado. É emoção. Então, você tem que ter o contrapeso. Por isso que existe isso. Porque quando você escreve da direita para a esquerda, sempre vai pender para o lado direito. Que significa sempre, tudo que você fizer, você seja sempre, o peso seja o primeiro o amor e depois o juízo. Então, julgue menos e ame mais. Então, por isso que o hebraico é de trás para frente. E da mesma forma, o manto, que é o peitoral da justiça, é justamente isso. Que ficava as 12 pedras, que Urim Tumim significa as luzes, que depois eu vou falar sobre isso, que eu achava que eram 2 pedras. Não é, porque senão seria 14 pedras, não tem nada a ver na questão do nome. O resumo, vamos resumir aqui agora, olha que interessante. Resumo, tá aqui, ó. Resumo, Rúben, de Lia, vejam meu filho, qual que é a bênção, a ordem da bênção? Primeira bênção de Jacó, primeira bênção de Moisés e segunda menção em Apocalipse. Aqui, você que gosta de numerologia, que não é numerologia, é gemátria, é o estudo dos códigos, dos números da Bíblia. Tem vários estudos da Bíblia.
a questão de você entender a primeira palavra com a última, eu posso juntar a primeira. Gente, tem várias formas de você entender o mesmo texto e é perfeito que Deus fez. É impossível um homem ter feito. Aí tem símbolo, é o Dudaim, e a cor é vermelha. E a bandeira vermelha com o símbolo do Dudaim. E a pedra é o Odem, do rubi. Conclusão da história de Rúben. Gente, ele veio de uma relação, primeiro fato, como ele veio ao mundo? Ele veio de uma situação onde ele tem uma história que eu não acredito muito nisso, mas que fala que Raquel, a promessa de Deus, que naquela noite Raquel iria ficar grávida. Mas, gente, Deus sabe de todas as coisas. Tudo teria mudado. Deus sabe de todas as coisas. Como Labão foi usado ali como alguém, e já me perguntaram, mas você falou que as duas eram gêmeas. Eram gêmeas. Elas nasceram. A Lia era muito comum para a época nascer gêmeos. Assim como quem era o primogênito? Esaú e Jacó. E aí, nesse caso, quem era Lia e Raquel? Lia era provável prometida de Esaú. Ela não quis, porque ela não existe uma história muito interessante de onde que surgiu o ódio dos árabes contra os israelitas, contra os judeus hebreus, sobre a tribo de Israel. Surgiu de uma situação que eu posso vir a contar. Mas não é o cunho desse vídeo. Então, qual que é o resumo da história de Rúben? Ele veio de uma relação que não foi planejada, com a pessoa que Jacó, ele se sentiu enganado. Imagine a posição de Raquel, uma mulher extremamente pura que seguiu a ordem do pai. Mas ela tinha uma certeza, que aquele projeto, ela tinha certeza porque ela sabia, ela sempre procurou a afeição do marido, porque ela sabia que ele era homem de Deus. Já Jacó tinha uma pequena cegueira de paixão, porque ele era apaixonado por Raquel. E a paixão muitas vezes cega. Muitas vezes a gente procura sempre, e ela era muito mais bonita. Então a beleza muitas vezes cega. Só que a beleza de Lia espiritual era maior do que a de Raquel. Porque Raquel, querendo ou não, ela tinha ainda seus pensamentos idólatras. Isso a gente tem que tomar cuidado. Você é um homem que de repente está namorando com uma pessoa e essa pessoa não tem os mesmos preceitos. Eu tenho um grande amigo meu que ele falou, Gladys, eu tô aqui numa desespero, minha mulher é de uma outra religião, ela quis botar meu filho aqui, rapou a cabeça para colocar no negócio. Eu falei, você tinha que ter começado isso antes. E é uma briga incessante. Por isso que é jogo desigual. Você vai casar, casa com uma pessoa que tem a sua mesma cultura. Porque ela é uma cultura. Então, que os dois têm como um acordo para não ter uma disparidade, não ter divisões, para que os filhos não paguem no futuro. Para que a paixão, igual amigo meu, eu vou casar, mas eu sei que eu sei que eu vou sofrer, mas eu amo ela. Sofreu o pão que o diabo amassou. Foi até preso. Por conta de quê? Porque a paixão falou mais alto que a escolha. Hoje ele está mais maduro e ele fala, poxa, você podia ter me forçado na época. Eu falei, é o que Deus fala. Eu não tenho esse poder de força. Não, mas você podia ter insistido um pouquinho mais. Aí eu falei, não é da nossa vontade. Tem escolhas que Deus permite você errar para você amadurecer. Mas eu prefiro achar. São 3 coisas que você tem que tomar muito cuidado. Com quem você casa, que é o primeiro. Com onde você mora e seus amigos. Porque isso muda tudo. Porque onde você mora tem o poder de te transformar. Porque não é à toa que Deus promete terra. Olha que interessante. Dominar a terra. Então, quando você tem o seu terreno, sua casa, Deus já está te dando liberdade. A minha esposa agora está se especializando numa área maravilhosa de abençoar pessoas para comprar a sua própria casa pagando mais barato. 30%, 40% mais barato. Por quê? Porque a gente pensou, que a gente sabe que nós temos muitos amigos especiais que não têm sua casa própria. Graças a Deus eu tenho minha casa própria. Mas a gente já está pensando, devido a esse entendimento dela, a
a gente já está pensando em vender para comprar mais outras 10, ou mais outras 5 ou 8. Por quê? Porque a gente entendeu o processo de domínio. Então você tem que saber morar bem. Segunda coisa, case bem. Muitas vezes, um amigo meu casou com uma mulher muito bonita. Hoje, ele falou, Gladys, casei com a Miss e hoje ela anda numa vassoura, virou uma bruxa. Eu falei, tudo depende do seu tratamento. Tá na hora de você tratar ela como princesa e ela se torna princesa. Uau, tá. Toma. Se você conhecer minha esposa, você vai ficar apaixonado por ela. Mulher de Deus. Eu comparo minha mulher a Lia misturada com a Raquel. Então você casa com uma Lia misturada com uma mulher de Deus que acredita em você. Lia acreditava em Jacó. Tanto mais do que ele. Tanto que ela teve 6 filhos com ele. E ela não perdeu a oportunidade. E por que Raquel era estéril? Uma das explicações é que toda a esterilidade das 3 matriarcas, olha que forte, porque que as 3 mulheres, que é Sara, Rebeca e Raquel, eram estéreis. Aprende uma coisa, Deus esteriliza as mulheres escolhidas para que quando a fé, olha que interessante, quando a fé daquele que é escolhido por Deus esteja madura para exercer a sua fé, e quando os 2 estão em comum acordo, tudo acontece. 1 derruba 1000 e 2 10.000. Se você tem uma esposa, você tem um sonho, você tem um filho a gerar, é quando os 2 têm em comum acordo, com certeza. Não confie. Lógico, eu estou aqui fazendo a ciência. Gente, a ciência foi criada por Deus. Eu não sou daquele tipo, você não tem... Agora, se você faz com mais fé, a tendência é que aquilo que Deus permitiu que fosse criado vai acontecer. Eu creio nisso. De repente o filho é uma empresa, é um projeto novo, é uma mudança de uma casa nova. Quando está em comum acordo, tudo acontece. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou, Gladys, eu tenho aqui, eu estou achando aqui muito interessante que eu estou na situação que eu quero uma casa de 2 quartos, minha mulher quer de 3. Eu falei assim, vamos lá, se o seu filho fosse casado com uma esposa e ele quisesse uma casa de 3 quartos e a esposa como de 2, você daria qual? Não daria nada para não ter confusão. Obrigado. O dia que você tiver em comum acordo, o milagre acontece. Cara, é verdade, porque se os 2 estão querendo 3 quartos, você vai dar qual? Eu vou dar os 3 quartos, tendo condições. Assim é o poder de Deus. Se a casa está dividida, como que Deus vai poder? Então a mesma coisa, quando está em comum acordo, as coisas acontecem. De repente essa parte final aqui é mais importante que toda a explicação. Porque você está entendendo o quê? O projeto de Deus tem um porquê. O projeto de Deus. Não acredite muitas vezes na questão de vamos fazer aqui uma simpatia, ter um ritual. Não. Eu acredito em Deus. Se não aconteceu, é Deus me preparando. José não foi liberto na hora certa porque ele não tinha maturidade. E se ele tivesse sido solto da cadeia na hora certa, ele não teria sido o que ele foi. Se Davi tivesse ido lá na guerra para lutar, provavelmente ele tinha morrido. Mas Deus esperou o momento certo. Deus está esperando o momento certo para te honrar. Mas você tem que estar preparado. Você está preparado? Então, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui as perguntas, eu vou responder por aqui. E a gente vai fazer qualquer coisa que você queira saber mais, algo que eu possa te ajudar. A minha vontade é deixar o telefone. Fala, você tá doido, bastante. Eu falei, gente, mas é lógico, eu vou escolher um dia para responder todo mundo. Um dia, porque eu não dou conta de responder todos os dias. E aí você pode mandar hoje que eu vou pegar um dia na semana para responder a sua pergunta e aquilo que você tem, que eu possa ser útil para você. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, te guarde e resplandeça tudo. E que essa aula tenha essa instrução, isso aqui foi uma aula praticamente, essa pregação, não sei o que você acha que isso aqui seja, mas que é algo que eu sempre gostei que alguém fizesse e eu estou fazendo para você. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, sucesso! Tamo junto! Tadã!